Estamos de volta, parte 2. Porque a Anitta e eu falamos muito e eu quero continuar o papo porque a gente parou ainda nos primeiros 20% da conversa. E como a Anitta Maria é uma terapeuta despender tempo para ajudar as pessoas, ela topou continuar aqui com a gente e a gente continuar a linha de raciocínio. Quem sabe com imagem, se não só com áudio mesmo, mas eu torço para que seja com imagem. Porque nas nossas conversas prévias, para falar de consciência, falar de fé, a Anitta falou, vamos falar, eu adoro. Tô atendendo em Bauru ativamente, mas eu não gosto muito desse negócio de vídeo, Nádia, coisa chata, né? Ficar se exibindo. Isso porque ela é formada em rádio e TV na Unesp, então ela sempre foi do bastidor de audiovisual. Aqui pra mim tá preto. Ai, meu Deus, aqui pra mim também. O que será que aconteceu? Não, a gente fez os testes antes, tava tudo tão bom. Agora não tá nem aparecendo, pelo menos a sua imagenzinha. Então, pra mim, sei lá, não sei. Você não quer desabilitar aquela câmera que você habilitou no pessoal e voltar? eu pensei nisso, sabia? Então, Pode faz ser isso, aquela por câmera? favor. Pode ser. Ela já vai voltar aqui. Jaque, obrigada por voltar. Esse papo entre nós três, mesmo vocês não se conhecendo, sempre foi bem profundo, né? A Luísa voltou, a Ângela tá aqui também. E a Etienne também tá, não tinha visto que ela tinha continuado aqui. Mas falar de mente para mim e dos nossos autossabotagens é mega importante. E eu, como mãe, amiga de tantas mames por aí, eu sempre tô preocupada em ajudar também nessas superações de falta, né? Somos todas humanas, passíveis de erro, das loucuras, pirações, gritarias, mas é importante a gente ter essa consciência toda que a Anitta traz pra gente. Meu Deus! Será que eu vou conseguir te ver em movimento? Que nervoso isso, gente. Muito chato. Anitta, melhorou um pouco porque eu tô te vendo. Você e o quadro, mas vamos continuar. Muito chato isso. Ai, muito louco. Olha lá, a Jaqueline, fica a dica do documentário. Eu e a Anitta, Eu vou ver. a gente costuma dizer que a gente faz podcast, porque ela me manda áudio de 10 minutos, eu respondo com áudio de 7. Mas tá travado, Anitta. A imagem travada. Você tá me ouvindo e me vendo completamente? Eu tô igual antes, igualzinho, tá do mesmo modelo. Mas vamos continuar então da parte do psicossomático em relação a o quanto a gente pode sim se fazer de vítima, né? E é uma coisa consciente. Então, esse caso que eu estava te contando dessa senhora é um caso para a Ângela entender o que é esse ganho. O ganho que ela tinha por trás da condição de vítima do câncer. Ela sendo vítima do câncer, ela tinha esse ganho da atenção da família. Ela tinha esse ganho de ser vista. Entendi. Então, para ela, no emocional dela, era um ganho muito grande. Então, ela não ia se desfazer disso daí. Ela ia tentar permanecer e manter essa doença. E isso aí nós estamos falando de doença, mas tem outras situações de comportamento só. Sabe? Eu me manter num estado de vitimismo através de um comportamento que eu tenho, ó, pobre de mim, porque assim também eu me coloco como não sendo responsável pela minha própria vida. Sempre vai existir um culpado pela desgraça que eu vivo. E a culpa tá sempre no externo, nunca aqui dentro de mim. Nunca aqui dentro de mim. Eu não me responsabilizo pelas minhas próprias escolhas, pelo que eu criei para mim. Eu não vou falar em culpa, estou falando em responsabilidade. Não tem nada a ver com culpa. E aí é esse ganho que existe. Eu me mantendo numa posição de vítima, eu não preciso me responsabilizar. Isso tudo dentro da minha cabeça, tá, gente? Eu não preciso me responsabilizar pela meleca que eu criei na minha vida, pela meleca de situação que eu estou vivendo. Porque eu tiro das minhas costas e eu tenho esse ganho de sempre poder culpar alguém. Perfeito.
Entendeu? Essa que é a grande brisa de se manter no vitimismo. Tá super entendido. E dentro dessa linha, a gente tem a questão do ser humano ter o hábito da questão da reclamação, né? O fato de reclamar sempre. Seja de uma situação A, tô trabalhando demais, quero ficar em casa. Plano B, vamos todos ficar em casa, tô reclamando também. E reclamar é clamar duas vezes, né? Então é você reforçar aquilo que você tá colocando o holofote. Nossa, mas, sei lá, todo dia esse carro quebra, né? Que droga de carro. Então você tá clamando que o carro continue a quebrar e que a sua insatisfação tá grande. O chefe, mas só pega no meu pé, é um mal amado, deveria fazer tal coisa. Então, esse reclamar é inerente da gente. Quando conscientes, a gente consegue perceber isso. Acho que a gente vai conseguindo melhorar esse comportamento. Mas esse reclamar é uma questão mais de dentro? Ou você acredita no sentido de externalizar? De eu colocar para o outro o meu clamar, muitas vezes, para que eu seja ouvida? Não, vai voltar, vai se manter ainda nesse ciclo do condicionamento. Eu estou tão condicionado, eu estou desprendendo tanta energia para me manter dentro de um padrão que não me faz feliz lá dentro, mesmo que eu não queira admitir, que eu não queira assumir para mim mesmo, que aquilo não, que a vida que eu estou levando não me faz feliz, eu entro num rolê de insatisfação, cíclica, é uma insatisfação cíclica, porque eu não consigo ser grato pelas coisas. Eu estou sempre nessa sensação de carência, nessa sensação de falta. E quando eu estou vibrando na carência e na falta, é impossível eu ser grato. E se é cíclico, né, a reclamação, a insatisfação, a depressão, o negativo ali, se a gratidão entrar, ela rompe isso tudo, né? Ela rompe isso tudo. E daí vai fazer o quê? Me tirar do condicionamento. Olha como é delicado. Olha como eu tenho que estar. Eu vou citar Jesus de novo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. A gente tem que estar atento à mente da gente o tempo todo. Porque a gente se auto-sabota e a gente se coloca na zona de conforto o tempo todo. O tempo todo a gente faz isso. Só para não sair do condicionado. Sim. Mas aí eu abro um parênteses sobre essa questão de você falar de orar e vigiar. E essa frase é bem forte, milenar, mas tão atual. Porque a gente sempre diz, e aqui já passaram 3 psicólogas que eu tive já passaram por essa live, pra você ter uma noção. Eu sou uma pessoa que gosta de terapias. E elas sempre me diziam isso, né, Nádia? A mente mente. Você sonha acordada muitas vezes, você sofre porque você não falou tal coisa. A pessoa nem sabe do que você está pensando, você está sofrendo sozinha. É um mundinho que você está criando. E você sempre me diz isso também, né? O quanto vigiai os pensamentos, porque muito do que a gente pensa, às vezes a gente fala de uma porcentagem, às vezes de 98%, não existe. Cara, 100%, não é nem 98%. No pensamento, para quem tá... É verdade, Ná. Para quem tá ali preso no condicionamento da vida cotidiana, totalmente condicionadinho, vidinha de gado, é 100%. 100% dos pensamentos é mentira. É tudo historinha, é filme de terror que eu tô deixando, que eu tô assistindo dentro da minha cabeça. E a gente cria, porque é exatamente isso que você falou. O outro, às vezes, não tá nem lembrando que eu existo. E eu tô lá, ruminando, pensando o que eu podia ter falado, o que eu podia ter deixado de falar, E aí entra muito a questão da autoestima, da autoconfiança, do amor próprio, porque eu tô sempre me pondo em xeque. Eu tô sempre me pondo em dúvida. Eu sempre considero que eu podia ter sido melhor. Sempre eu considero que eu podia ter sido melhor. E para o pessoal não achar que a gente escapou do assunto, tudo isso que a gente está falando, todas essas ciladas que a gente está falando mentais, elas estão aniquiladas praticamente quando eu consigo acessar essa instância de consciência suprema dentro de mim. Quando eu consigo acessar esse lugar onde tudo é pleno e onde tudo já é e onde não existe condicionamento. Mas eu não tenho como acessar esse lugar se eu estiver preso às crenças que me impedem de ser quem eu sou. Se eu estiver preso ao condicionamento que me impede de acessar a minha verdade, do jeitinho que ela é. Por isso que não é tão fácil. Não é fácil. Para.
Uma coisa, né? Não é bicho de 7 cabeças, mas não é fácil, né? Vamos falar, por exemplo... É aí que entra. Mas vamos falar, por exemplo, de corpo físico, né? A briga por você manter um padrão que entre numa calça 38, 40, 42, a briga por você ter um corpo parecido com algo que seja aceitável, né? Num Leblon, né? Coisa que não é muito fácil de chegar, faz pessoas desenvolverem anorexia, bulimia, suicídio, tem um monte de coisa que acontece para você seguir um padrão, para você agradar o outro, para você conquistar o outro, sempre pelo outro. É muito louco isso. Na verdade, volta lá no começo de novo também. Não é nem pelo outro. É para eu ter essa sensação. Eu vi que a Cris está por aí. A Cris Lima é uma consteladora familiar sensacional aqui de Bauru. Ela atende online também. Eu sou apaixonada por essa mulher e o conhecimento que ela tem de constelações familiares. E eu não consigo falar essa palavra sem lembrar da Cris, por isso que eu estou citando ela. A gente volta lá no começo. A gente volta lá no começo, quando eu citei, que não é nem pelo outro, é pela minha necessidade de pertencer a um grupo. Quando eu faço ao social, ao padrão, ao condicionado. Ao modelo. Porque quando eu me sinto normal, quando eu me vejo normal e quando eu me vejo atingindo as expectativas sociais, eu me sinto pertencente. Mas eu não estou pertencendo a mim mesmo, entendeu? Eu estou pertencendo a uma vida de gado. Eu estou pertencendo ao rebanho, mas não necessariamente à minha verdade. É legal isso. É profundo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de você, né? Você tem um jeito super expansiva, super sociável, divertida. Muitos amigos que a gente já teve em comum ou que passaram pela nossa vida desde quando a gente tinha 22 anos fazendo cursinho no Interativo, existem pessoas que gostariam de ser você, né? Puta, menina boa na rádio, na 96, lá falando, tocando o programa. Que desenvoltura, que legal, né? Na verdade, não cabe a outras pessoas aquele papel que você estava exercendo. Não cabe a todo mundo ser influencer digital, né? Por quê? Porque não é natural de todo mundo ter comportamentos que sejam padrão. E é muito louco essa necessidade de se igualar, seja por marca, seja identificação pelo modelo da casa, a marca do carro, ou mesmo essa conquista de estereótipo. É tudo, na verdade. Vai até muito além disso, de coisas muito mais pequenas e abstratas, sabe? Pequenos comportamentos do dia a dia, assim. É tipo eu me identificar com a família que eu tenho. Eu me identifico. É nesse nível que chega o meu questionamento, sabe, Ná? Menor ainda, nesse nível que chega. É mais íntimo ainda, né? Minha tentativa de desidentificação. Porque o que eu estou percebendo, através de vivências mesmo que eu tive a oportunidade de vivenciar, eu aqui dentro de mim, e através de muito estudo também, porque as coisas começaram a vir até mim, e eu comecei a ter que buscar um sentido intelectual porque eu estava sentindo. Primeiro, a vida me trouxe, eu comecei a sentir, e comecei a ser levada para um caminho, para um lugar que eu não sabia onde era que eu estava indo. Então, eu fui buscando alguma forma de encontrar uma lógica para o que eu estava fazendo, uma explicação, uma resposta para o que eu estava fazendo. Porque eu fui pelo sentimento, mas eu precisava eu precisava que fizesse sentido o intelectual o que eu estava fazendo, o movimento que eu estava achando que eu estava ficando louca. Perfeito, olha só. Baseado nisso que você falou, ontem eu assisti vários conteúdos de uma livezona que está acontecendo do Companhia de Talentos, que é uma empresona aí de carreira. E tem vários CEOs falando, muita gente legal falando. E teve uma fala muito bacana sobre o que você falou aí, sobre buscar sentido e se questionar, que perguntaram para o entrevistado, beleza, quando a gente está falando de carreira, como então, né? Eu tô ali no antro da fábrica, já ali mergulhada, fazendo aquelas peças automotivas, e eu tô ganhando meu salário, garantindo meus boletos pagos. Como que eu vou conseguir parar para pensar e refletir se é aquilo mesmo que é para eu tocar, que é para eu continuar e tudo mais? O entrevistado responde assim, né? É impossível você definir se você está no lugar certo, se você não sabe nem o propósito de vida que te levou a chegar até aqui. Então, você fazer uma faculdade porque seus pais decidiram, você ir para o emprego porque está na moda e você quis seguir para ter alguma visibilidade ou colocar o ego um pouco mais num pedestal maior,
não consegue realmente satisfazer e chegar num nível de plenitude que você pode se considerar feliz, porque você não tem propósito. Então, quando lá na adolescência, na verdade, desde criança, talvez a gente deveria ter esse tipo de reflexão na escola, talvez nos ajudar a identificar. Aí, beleza, você gosta de artes, potencializa artes desde a infância, né? Que algumas escolas na Europa... Tratar o aluno tratar o aluno como um indivíduo e não como um número de chamada. Num pacotão. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque se a gente realmente não responder essas perguntas iniciais sobre propósito, o que me faz feliz, né? Teve uma pergunta dessa na live também. O que te faz feliz? Ah, eu gosto de estar em casa, eu gosto de dançar, eu gosto de andar de bike. E quantas horas da sua semana você está se dedicando para essas 4 coisas que te fazem feliz? Ah, não, eu não faço nenhuma dessas 4 coisas. Não tem como você ser feliz no trabalho. É mais ou menos isso que você está falando sobre questionar, né? Então, mas é delicado isso daí, viu, Ná? A gente tem que ter uma compreensão. Eu vou citar Jesus de novo, minha gente! Que entra no perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Porque nessa ânsia por pertencer, nesse condicionamento que a gente já nasce condicionado já, a gente acaba tendo um medo embutido, intrínseco, inconsciente e oculto. A gente acaba tendo um medo de fazer um movimento que vai levar a gente para a felicidade. Porque não é normal para o ser humano viver num estado de felicidade. Olha que absurdo. Nossa, justamente. É muito louco, né? E se permitir se sentir feliz. Porque a gente está tão condicionado a ser tudo igual e viver numa esfera de sofrimento, de que a vida é sofrida, de que a vida precisa de muita luta, de que a vida é trabalho duro. A gente está tão condicionado a acreditar nisso que é muito difícil a gente conseguir fazer um movimento que quebra esse padrão e permite que a gente seja feliz. Olha como é delicado isso. É muito louco. Mas, assim, é uma dificuldade possível de ser rompida. Assim como você estava citando, total. E você fala sempre de Buda, de Jesus Cristo e de grandes messias que nos ensinaram isso. Sim, que vem falando a mesma coisa, desde que a humanidade é a humanidade, sempre tem um bonito, um caboclão falando a mesma coisa, cada um falando do seu jeito, cada um falando de acordo com a sua cultura, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. E sempre estão falando a mesma coisa. São pessoas que o quê? Que acessaram essa consciência, acessaram esse todo dentro de si. E aí você começa realmente a ter essa ânsia de levar para o outro, porque você fala, meu, você está vivendo essa desgraceira toda aí, você não precisa viver assim. Você não precisa mudar nada do seu externo. Não é que assim, a partir do momento que eu acesso isso, eu vou me divorciar, eu vou trocar meu emprego, vou virar minha vida do avesso. Pode ser que sim. Pode ser que você sinta essa necessidade. Mas pode ser que não. Pode ser que só você mudar a sua forma de pensar por dentro. E permitir, porque é por isso que eu falo de novo, só o que precisa é de permissão. Você não precisa ir fazer 1 milhão de cursos de autoconhecimento. Você não precisa ficar rodando o mundo, rodando em círculo, buscando fora, desesperado, buscando uma técnica mágica, maravilhosa e oculta aí que ninguém conhece. Né? Não, gente, não é tão simples. Vou lembrar das constelações familiares de novo. É tão óbvio que a gente não enxerga. É tudo tão óbvio que a gente não é capaz de enxergar, de tanto que a gente complica. O simples fato de meditar. O fato de meditar, a meditação. Complicou-se tanto a meditação que a gente não consegue acessar. As pessoas não conseguem sentar para fazer. Nessa hora, a Anitta está batendo na perna, pé da vida, no sentido de como complicamos a nossa vida. Não, amiga, acho que não. Acho que eu dei uma... tô contida nessas partes aí. Já dei tô contida nessas partes aí. Eu já consegui entender essa parte do perdoa, pai, eles não sabem o que fazem mesmo. Ai, que Porque bom. quando você começa a entender, enxergar o mundo por essa ótica, você começa a observar realmente. Você vira um observador pleno, assim, porque você fica só observando e falando, caramba, meu, não precisava nada ser desse jeito, como a gente complica, acaba parecendo uma piada até, tem hora, sabe? Sim. Tem hora que você olha e fala, meu... momento de caos, né? A gente meio que consegue ser observador. Mas quando tem um momento que dá pra gente mexer e dá pra mudar, a gente tem que acessar também, a gente tem que participar do movimento, né? Mas isso que eu tô falando pra você.
essa posição de observador não é que eu fico parado sem movimento. Olha como é louco isso. Olha como é louco. É eu encontrar um lugar dentro de mim que o tempo todo, 24 horas por dia, eu sinto algo testemunhando a minha vida. E isso é Deus. Isso é essa consciência que eu estou falando. Perfeito. Isso é essa consciência. Que eu tenho que reconhecer e não expandir. Porque ela já é o todo, ela já é expandida. Eu só reconheço. Eu reconheço essa consciência dentro de mim. E eu vou viver a minha vida o tempo todo permitindo que essa consciência, Deus, o Criador, seja lá o nome que você queira dar, perceba a vida através de mim. Porque eu sou só um instrumento. Eu sou só um instrumento aqui, na materialidade. Então, eu consigo viver o meu dia a dia, cumprir todas as minhas tarefas, enfrentar qualquer caos que se apresente na minha vida, mas desse lugar, eu sei que é bem complicado de entender isso que eu estou falando, porque eu acho que você precisa experimentar isso para conseguir entender, sabe? E é realmente difícil de verbalizar. As palavras não são suficientes para verbalizar isso. Para quem não vivencia, parece utopia, né? É uma coisa a ser desejada, a ser desenhada. Mas dá para imaginar a forma. Parece ser algo que eu tenho que buscar. Parece que é algo que eu vou ter que ir para algum lugar para achar. Mas não, tá dentro de você. Por isso que eu vou voltar de novo lá no começo dessa live e falar que como é o caminho estreito, que vou de novo falar desse homem, gente, o caminho estreito que Jesus falava é esse caminho, que é o caminho mais longo que existe para o ser humano traçar, que é o da cabeça ao coração. É sair do mundo mental, é sair das histórias que a gente conta na cabeça e acessar o real, a verdade, que habita no sentir. Que ali não há palavras, não tem palavra que descreve, você não consegue encontrar uma palavra que descreva esse lugar dentro da gente. Perfeito. É muito louco. É muito louco. E isso é acessível a todos, porque a gente é isso. A gente é isso. Você não tem que buscar, você já é isso. É que você está tão cheio de camada, de crença, de condicionamento. Eu tenho que tirar tudo isso que me colocaram, que ofuscou, né? E não me está fazendo enxergar. Né? Que me distanciou, entre aspas, de quem eu sou na verdade, de quem eu sou na realidade, que é essa plenitude, é essa paz. É um estado de felicidade constante. Muitas vezes, quando a gente fala de fé, independente realmente de religião, né? A fé num Deus, numa força maior, e na questão de fé no que você sente, porque a fé, ela deriva em confiança, né? E essa questão de você se sentir autossuficiente, se sentir pleno, você falou anteriormente sobre isso também gera um incômodo, porque parece que quando uma pessoa ela tá nessa plenitude, né? Ou às vezes alguns monges, né, que conseguem agir com sabedoria, ser instrutores com tanta sabedoria, parece que afronta, parece uma felicidade tão plena que para eu gerar isso, eu vou incomodar o outro. Será que por isso também a gente foge de olhar para dentro, de ser mais introspectivo? Porque eu vou me tornar um diferente, lembra? Eu não vou mais pertencer, eu vou me tornar um diferente. E realmente incomoda. Quando eu começo a acessar esse lugar de verdade com integridade, sabe? Quando eu não estou sendo hipócrita com a minha verdade, quando eu realmente estou vivendo a minha verdade, não existe mais mentira de mim para mim, eu automaticamente sou um incômodo para muitas pessoas. E isso é campo vibracional, é de forma energética até. Não precisa ter pensamento. Que frase fenomenal. Repete, por favor. Tô falando sério, repete, por favor. Vou repetir. Quando eu entro em contato com a minha verdade de forma íntegra, sendo que eu não estou mais mentindo para mim mesmo, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo e vivendo da forma que eu acredito e que é melhor para mim, eu automaticamente incomodo quem não está fazendo a mesma coisa. E não é através do meu pensamento e nem do que eu falo, é a minha presença. Porque eu começo a estar num lugar... Por isso que Jesus incomodou tanto. Por isso que ele era um cara que incomodava tanto. Porque a presença dele... A presença dele é de uma verdade tão absoluta
Ele vivia de forma íntegra, ele acessou uma verdade tão absoluta de quem a gente é, que não existia mais mentira dentro dele. Ele não mentia mais, ele não respondia mais aos padrões. Ele era puramente quem a gente é. Ele era esse estado puro, de forma pura e intensa. E isso incomoda. Isso incomoda quem não quer se desfazer dos padrões, entendeu? E olha quem que está apegado a... Você está falando uma coisa muito legal. Olha só, Jesus, no sentido de tudo que ele foi simbólico, ele tinha inimigos. Por quê? Porque diferentão do jeito que ele era, ele também provocava a inveja. Na igreja messiânica, né, o Messias sendo Meixo Sama, numa época muito depois de Jesus Cristo, 1900, ele também, né, com a cultura do Oriente, Japão, mesma coisa. Ser um comerciante, quebrar, assumir que quebrou, tentar expandir e emanar luz através, né, culturalmente, dos Jorei, quando a gente tem lá, incomodava e gerava inimigos. Então, é a mesma coisa, todos que se destacam, né, nós, mortais comuns, aquele ser humano que se destaca porque é idôneo, é íntegro, é genuíno no que faz, é legal ser pleno no estar, mas é legal também se preparar, porque não dá para você ser tudo isso e agradar todo mundo, mãe, pai, irmãos, amigos, vizinhos e parentes. Não dá. Mas a hora que você acessa esse lugar que eu tô falando dentro da gente, você não tá se importando mais com isso, né? É uma coisa, você entra num estado de realmente entrega tanto, você se entrega tanto, você se permite tanto a perceber quem você é, que a hora que você acessa isso, não faz mais, você sai dessa necessidade de agradar. Porque você não faz mais sentido para você. Não faz mais sentido para você ter que pertencer, entendeu? Entendi. Então, esse emprego de energia, ele perde sentido total. Porque você já se pertence. Uau. Você já se percebe inteiro. Você se percebe inteiro. Então, você não tem mais esse manejo de precisar de reconhecimento, de precisar agradar aos outros. E aí, olha que bonito que é. Você entra num estado de amor incondicional, porque o que acontece? Quando você agrada, quando você faz um movimento de agrado para alguém, é uma coisa tão genuína, mas tão genuína, e tão livre de qualquer retorno de reconhecimento, que se torna uma coisa assim, por menor que seja o seu movimento, ele tem uma onda gigantesca de emanação de amor mesmo. Porque você está fazendo, é o tal dar sem esperar nada em troca. Esperar a troca. De forma genuína. É isso aí. Porque é muito delicado e muito obscuro o movimento que a gente faz o tempo todo de agradar os outros, mas no fundo, o que a gente está querendo é ser reconhecido. Eu vou fazer um negócio e vou fazer para esse, porque daí esse vai olhar para mim e falar: puta, que legal que você fez isso para mim. Obrigada, eu estava precisando tanto, você salvou a minha vida. Isso que está acontecendo, o quê? Eu estou sendo reconhecido nesse momento. É muito mais satisfação de ego do que realmente uma felicidade total, de ser. Total. E é difícil assumir isso. É difícil você assumir isso para você mesmo, sabe? De falar, porra, eu tô fazendo com uma intenção muito positiva. A intenção é muito positiva. Mas no fundo, o que eu tô querendo com esse agrado que eu tô fazendo pro outro é ser reconhecido, cara. É isso aí. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E quando eu acesso essa consciência dentro de mim, isso se desfaz instantaneamente. E você entra num olhar de compaixão totalmente desapegado, totalmente desnecessário o agrado, o reconhecimento. Meu, é muito louco. Eterno. Meu, isso é tão contraditório ao mundo de carreira e corporativo, que é algo que exige muito estudo, muito acesso realmente ao seu original para tocar os dois paralelos, né? Que é buscar a sua vida prática em fazer mesmo, fazer acontecer e ter que provar para chefes superiores o que você está fazendo, diferente do ser, que é você fazer o seu e acreditar que aquilo que você está fazendo é o melhor para si e para os outros, sem precisar provar. São dois mundos que caminham juntos, mas são ações paralelas, né?
Então, mas a partir do momento que eu acesso isso e eu realmente faço as coisas sem ter a necessidade genuína de ser reconhecido, meu, as coisas começam a acontecer de forma muito mais grandiosa. Porque existe integridade, entendeu? Existe Perfeito. integridade. Eu não estou agindo pelo meu ego mais. Eu não estou agindo para satisfazer uma coisa que não é real. Eu tô agindo a partir desse lugar que eu estou falando dentro de mim, onde tudo é pleno, dessa consciência que já é. E isso é muito verdadeiro. E é isso que Jesus fez, por isso que ele incomodou tanto. E quando eu cito Jesus, eu não estou atrelando Jesus a religião alguma, viu, gente? Sim. Aqui é totalmente, absolutamente desprendido de religião. Para você conseguir acessar tudo isso, inclusive, você tem que se desprender de qualquer conceito religioso, porque eles vão te limitar em algum momento. Vai chegar uma hora que vai te limitar. Vai. E é importante você saber até que ponto você consegue ficar mergulhando. E até que ponto você continua na roda que você tá, mas absorvendo o conteúdo que cabe em você, né? A camiseta que realmente serve. Até ali. Exatamente. A transição é muito delicada. É muito delicada a transição, porque você fica meio perdido. Mas conforme você persiste, e esses exercícios que eu passei aqui é uma forma de persistir, de você se perceber, e esse se perceber é uma baita de um exercício de meditação, é o maior exercício de meditação que tem, é esse você se perceber. Não existe um exercício melhor do que esse, porque você leva a meditação para a rotina, entendeu? Você não vai paralisar a sua vida para sentar e ficar lá, acessando o nada, que é uma coisa muito difícil para o ser humano fazer um negócio Sim, desse. oriental demais. Mas isso também era para dar papo para uma outra live, que também tem muita coisa para falar por trás disso aí. O conceito de meditação. Mas você fazendo esse exercício de se perceber diante das situações da vida, você está meditando em vida. Perfeito. Você está meditando, fazendo as coisas, entendeu? E aí, quando você começa a perseverar nesses exercícios, você vai percebendo que começa a acontecer uma mágica dentro de você. Você começa a acessar uma coisa, um lugar dentro de você que você não sabia que existia, cara. E que ele estava ali. E ele é muito maior, mais poderoso do que qualquer coisa que você já viu na sua vida inteira. E ele só estava ali oculto, fechadinho, porque eu tô lá condicionado, batendo cabeça, me fazendo acreditar em coisas que talvez eu não precise. E é simples assim, embora não pareça. E que você desconhecia, porque só te apresentaram modelos. Eu só conheço carro pretos e pratas, condicionalmente eu só comprarei dessas duas cores, porque eu não conheço outras cores, né? É simples assim. Exato. É simples assim. Olha só, que loucura. Amiga, a gente já falou 1h30. Acho que, tipo, só eu me gesticulo aqui. 1h30 a gente tá falando. Ó. Deixa eu compilar para eu chegar na chave que eu quero encerrar. Tudo que você falou sobre esse reconhecimento de consciência, e foi muito legal quando você me corrigiu, porque quando eu fiz a arte da live, que eu mesma que estou fazendo, eu coloquei como reconhecer a sua consciência. E você me corrigiu falando, Nádia, seria a consciência, porque na verdade essa questão de sua também é rotular, também é intitular, né? Então, é importante que a gente também saiba que a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa permissão de acesso, não é por ser mais merecimento de um ou outro, mas às vezes a gente leva mais tempo para chegar nesse ponto. Mas o que a Anitta nos ensinou e nos explicou aqui é que precisa dessa genuidade para ser genuíno. Genuidade. Que a gente possa reconhecer o que somos de verdade. Tentar reduzir e cessar essa questão do pertencer aos bandos, aos grupos. Às vezes é preciso, talvez materialmente falando, você precise se incluir em grupos. No mundo externo. Isso, assim, tá tudo bem. No mundo externo eu pertenço porque eu tô aqui na materialidade e eu preciso sobreviver. Mas internamente eu sou livre. Perfeito. Internamente eu não preciso me prender a nada, entendeu? A gente pode ser um indivíduo às vezes com nenhuma semelhança no externo. Só conheço esse exemplar que pense desse jeito e que sinta desse jeito, né? E existe e tá tudo bem. Tá tudo bem e é possível, é super possível. A gente falou também sobre essa questão cíclica, né? Que é esse ponto 2, no sentido...
parar para refletir se tudo que a gente está criando talvez não seja esse rat racers, que a gente está correndo atrás de algo que a gente nem sabe e está correndo atrás sempre de algo externo e que, de repente, algumas respostas, se não todas, estão aqui dentro. De novo, a gente está falando sobre 100%. Consciência. 100% das respostas estão aí dentro. Basta eu me permitir. É a permissão. Não é merecimento, não é nada. É permissão. Perfeito. A partir do momento que eu me permito questionar e reconsiderar, eu já estou dando permissão para que algo aconteça dentro de mim. E é só isso. Divino. E esse terceiro ponto em relação à vida, em relação a gente vê-la passar ou realmente vivê-la. Viver a vida e ter essa questão de experienciar, né? E se permitir a isso. A gente deu o exemplo da esteira do aeroporto, no sentido da gente ficar com a malinha e ver o cenário passando e seguir objetivos e metas, que é pegar o avião. E só passar pela vida. Isso. E, na verdade, a vida é maravilhosa hoje, com tanta coisa que a gente tem para viver agora, né? Inclusive... E simples, as coisas simples. As coisas simples da vida. Simples, as mais simples. É pegar isso, esse exercício. Você vai tendo, a vida vai tendo mais sentido. Valorizar essa simplicidade. E esse quarto ponto que a gente falou sobre a impermanência, as mudanças, que a Anitta exemplificou brilhantemente sobre a natureza. A gente não volta numa mesma praia, num rio, numa árvore, vendo a mesma paisagem, né? Tudo se modifica o tempo inteiro. E nós somos parte desse universo, desse ambiente chamado natureza. Por mais arrogante que sejamos, porque a gente, tipo em Avatar, né? A gente acha que a gente pode conquistar planetas e mundos, e na verdade é humano. Aceitação da impermanência. Assim, eu não exerço meu controle, eu não exerço controle, eu não brigo com a vida, eu deixo que a vida flua, ao invés de ficar brigando com a vida para que a vida responda às minhas expectativas, entendeu? Perfeito. E tem um quinto ponto, que é essa questão dos rótulos, papéis que a gente vai assumindo de querer ser. E a Anitta começou a live falando, eu sou a Anitta, na verdade. Por quê? Porque ela é muito simples, ela não se rotula e ela não coloca títulos porque ela é contra isso. Mas, na verdade, o mundo externo nos pede para nos rotular, né? Um LinkedIn nos pede para a gente se rotular, uma apresentação de currículo nos pede rótulos. Mas, na verdade, internamente, o que você é, né? Você está mãe, a Anitta fala muito isso para mim, você está esposa, você está dona de um empreendimento, mas é só estar. O que você é mesmo não é isso daí. Não é isso daí. E quanto mais você se identificar e se apegar com os papéis da vida, mais você impede que a vida flua. Mais difícil vai ficar. Porque você vai ficar querendo se agarrar àquilo que você se identificou, e aí você não vai de jeito nenhum conseguir acessar essa paz, essa plenitude dentro de você. Perfeito. Porque você está nesse exercício do padrão, no exercício do ser normal, identificado demais. Identificado, se rotulando o tempo todo, se julgando o tempo todo e julgando tudo o tempo todo. É assim. E esse sexto e último, para a gente finalizar, foi essa questão da retomada da fé. Dessa crença da confiança na gente mesmo, de que a gente tem tudo aqui dentro, e da fé nessa questão da força maior, né? De Deus experienciar as coisas através de nós, e que a gente acredite em exemplos de que os diferentes, eles conquistaram uma plenitude em si, mas eles não agradaram, né? O ditado popular fala que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas nenhum Messias, nenhum Salvador das religiões conseguiu agradar a todos realmente. Porque ele salvou a si mesmo, ele não veio salvar ninguém. E quando eu salvo a mim mesmo, salvar a mim mesmo é o quê? É despertar mesmo desse sono condicionado. É despertar desse padrão, dessa forminha de gelo que a gente não é. Não tem uma forma que cabe para todo mundo. Perfeito. Flávio, a imagem tá travada, meu irmão. Que coisa triste. Nós estamos no podcast aqui. E foi 1h40, só eu gesticulando e a Anitta travada. Mas o conteúdo foi incrível. Nós estamos no podcast.
E eu Mas tá tudo quero, certo, Flávio. Acho que deu pra e eu acompanhar. quero te agradecer muitão por tudo isso, assim, agregou demais. As participações aqui foram vibracionais, assim, lá em cima. Saiu um monte de gente falando que quer fazer tudo, quer constelação, quer terapia, quer te conhecer, quer tudo. Então eu quero te agradecer por todas Delícia. as pílulas de conhecimento que você deixou pra gente, mesmo em podcast, em áudio, porque a conexão do seu Mesmo em podcast. não ajudou. Não ajudou, mas pelo menos a mensagem foi passada. E eu que agradeço, Ná, pela sua insistência para eu vir aqui falar, porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo, porque de poder levar essas reflexões para as pessoas, para que elas levem isso para a vida delas e consigam pelo menos sair do zero, sabe? Consigam pelo menos começar a olhar, a se permitir olhar as coisas de uma outra forma. É muito importante ter esse espaço e eu agradeço de coração. E se permitir ouvir tudo que você ouviu é disruptivo pra caramba, quebra um monte de paradigma e crença, e eu tenho certeza que você cutucou várias mentes aí para despertar consciência em um monte de gente. E muito obrigada por tanta experiência trocada, viu, amiga? Um beijo grande para você e pro meu bauruzão velho de guerra. Beijo, beijo, Luísa. Obrigada por ficar aí 1 minuto e 40. Pode ir caminhar agora, viu? Você queria caminhar, pode ir tranquilo.